Agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão celular. A divisão celular ela consiste na multiplicação de uma célula para originar outras. Na divisão celular vamos falar de mitose e de meiose. Mas antes eu vou falar alguns conceitos sobre a divisão celular para que vocês entendam depois cada um desses processos. O DNA é o material genético dos organismos vivos. Em humanos, o DNA é encontrado em quase todas as células do corpo e fornece as instruções que estas precisam para aquecer, funcionar e responder ao meio em que elas estão. Quando uma célula do corpo se divide, ela vai passar adiante uma cópia do seu DNA para cada uma de suas células filhas. O DNA também é passado adiante nos organismos, com o DNA dos espermatozoides e no óvulos, eles se combinam para formar um novo organismo que tem o material genético de ambos os pais. E o que seria o DNA? O DNA é uma longa sequência de unidades pareadas, nucleotídeo, de 4 tipos diferentes, que são adenina, guanina, citosina e timina. Chamamos de as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são compostos químicos que possuem nitrogênio em sua composição. Elas, juntamente com o açúcar e um ácido fosfórico, formam o ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA. Elas transportam as informações organizadas em unidades chamadas de genes. Os genes são tipicamente vão fornecer instruções para produzir as proteínas, as quais dão às células e os organismos suas características funcionais. Nos eucariotos, como as plantas e animais, a maior parte do DNA é encontrado no núcleo e é chamado de DNA nuclear. O conjunto de DNA de uma célula é chamado de genoma. Na célula, o DNA não existe normalmente por conta própria, mas ele se associa a proteínas especializadas que o organizam e lhe conferem uma estrutura. Nos eucariotos, essas proteínas incluem as histonas, um grupo de proteínas básica de carga positiva que formam bobinas, ao redor das quais o DNA de carga negativa pode se enrolar. Além de organizar o DNA e torná-lo mais compacto, as histonas possuem um papel importante na determinação de quais genes estão ativos. O complexo de DNA com histona e outras proteínas estruturais é chamado de cromatina. Na maior parte da vida da célula, a cromatina está descondensada, ou seja, ela existe em fitas longas e finas que parecem uns rabiscos no microscópio, igual está mostrando na imagem ao lado. Neste estado, o DNA pode ser acessado com relativa facilidade pelo maquinário da célula, e isso é importante para que a célula cresça e funcione. Descondensada pode parecer até um termo meio estranho, né? Por que não chamar de filamentoso, por exemplo? Mas faz mais sentido quando a gente descobre que a cromatina também pode se condensar. A condensação ocorre quando a célula está próxima de se dividir. Quando a cromatina se condensa, pode-se ver claramente o DNA que ele não é apenas um filamento longo. Na verdade, ele é partido em pedacinhos lineares e avulsos. Esses pedacinhos lineares e avulsos a gente chama de cromossomo. Cada espécie tem seu próprio número característico de cromossomos. Nós, os humanos, por exemplo, temos 46 cromossomos em uma célula típica do corpo. Tanto quanto muitas espécies de animais e planta, os seres humanos eles são diploide, 2N. Isto é, a maior parte de seus cromossomos vem em conjuntos combinados, conhecido como os pares homólogos. Assim, os 46 cromossomos de uma célula humana são organizados em 23 pares e os 2 membros de cada par são considerados homólogos entre si. O esperma e os óvulos humanos, que possuem apenas um cromossomo homólogo de cada par, são considerados haploide.
Quando o esperma e o óvulo se fundem, seus materiais genéticos se combinam para formar um conjunto diploide completo de cromossomos. Assim, em cada par homólogo de cromossomos de seu genoma, um dos homólogos vem da sua mãe e o outro vem do seu pai. Quando uma célula se prepara para se dividir, deve fazer uma cópia de cada um dos seus cromossomos. As duas cópias de um cromossomo são chamadas de cromátides irmãs. As cromátides irmãs são idênticas entre si e estão ligadas uma à outra por uma proteína chamada coenzinas. A ligação entre essas cromátides irmãs é a mais firme no centrossomo, que é uma região do DNA que é importante para a separação das cromátides durante estágios posteriores à divisão celular. A mitose e a meiose correspondem ao processo de divisão celular. Antes da gente falar delas, a gente tem que falar na etapa que as antecede, a intérfase. A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo, ela não está pronta para se dividir. Ela se divide na fase G1, em que a célula executa as funções normais. A fase S é a duplicação da cromatina, ou seja, a síntese de DNA. E é nessa fase que a célula fala assim: tá pronta, agora é a hora de se dividir. E por fim, a fase G2, que ocorre os retoques finais para a divisão celular, ou seja, o aumento da produção de ATP, o aumento da produção de energia, por exemplo. Após a intérfase, ocorre a mitose ou a meiose. A gente vai começar pela mitose. Ela é uma divisão que toda célula faz, corresponde a um processo em que uma célula se divide em duas novas células idênticas, sendo um processo equacional que mantém a quantidade de cromossomos constante. A mitose está presente na regeneração dos tecidos, um machucado, por exemplo, na reprodução assexuada, no câncer. As células somáticas, células do corpo dos eucariotos, que não são destinadas a se tornar células sexuais. As fases da mitose são a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Na prófase, ocorre a fragmentação da carioteca, duplicação do centríolo, o nucleolo desaparece e os cromossomos eles se condensam. Na metáfase, os cromossomos eles ficam mais condensados e ocorre a formação da placa equatorial. Essa fase é o melhor momento para que a gente consiga observar os cromossomos. Na anáfase, há a separação das cromátides irmãs graças ao encurtamento das fibras no fuso. Por fim, na telófase, os cromossomos se condensam, o nucleolo vai reaparecer, a carioteca se reconstrói e ocorre a citocinese. O que é a citocinese? Ela é a fragmentação do citoplasma em dois, gerando duas novas células. Falando agora da fase da meiose, ela é o processo da formação de gametas e esporos. Ela é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. E qual seria a sua importância? Ela é importante na redução do número de cromossomos à metade e recombinação do conteúdo genético do organismo para gerar variabilidade genética entre a prole. A meiose 1 é um processo reducional, onde uma célula diploide se divide em duas células haploide, reduzindo o número de cromossomos. Na meiose 2, ocorre o processo equacional, em que duas células haploide se dividem em duas novas células e formam 4 células com 23 cromossomos. Na meiose 1, a gente tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, temos a formação do centrossomo, os cromossomos eles vão começar a se condensar, a carioteca e o nucleolo desaparecem e ocorre a sinapse, que é o pareamento dos cromossomos. Na sinapse ocorre o crossing over, que é onde há a troca de material genético entre os cromossomos, gerando essa variabilidade genética.
Na metáfase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, isso gera a diminuição dos cromossomos da célula-mãe. Na hora da separação da anáfase, é o maior grau de condensação dos cromossomos. A anáfase 1 vai ser a separação dos cromossomos homólogos. Na telófase 1, ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Os cromossomos eles se condensam e há a citocinese. Após a meiose 1, ocorre a intercinese, que é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Os processos da meiose 2 consistem na prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. A prófase 1 é igual à da mitose, mas o processo de crossing over só ocorre na prófase 1. Na metáfase 2, ocorre a formação da placa equatorial. Já na anáfase 2, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, diferente da meiose 1, em que a anáfase 1 são os cromossomos homólogos que se separam. E às vezes a separação ocorre de maneira errada, e o cromossomo é puxado sem se dividir para o mesmo polo, formando gametas com maior ou menor quantidade de cromossomos, o que pode gerar síndromes, como a síndrome de Down. Por fim, vai ocorrer a telófase 2, que ocorre, é o mesmo processo que ocorre na telófase da mitose. Em relação à diferença da mitose e da meiose, enquanto na mitose o número de cromossomos é igual ao número da célula-mãe, na meiose 2 a célula terá metade do número da célula-mãe. Agora, resumindo, o que ocorre na meiose? Ela vai ocorrer nas células germinativas. Há 2 divisões citoplasmáticas e 2 divisões nucleares em cada ciclo. A célula-mãe sintetiza 4 células-filhas. A célula-mãe tem o dobro de cromossomos das células-filhas. O material genético das células-filhas é diferente entre si e diferente das células-mães. Há o crossing over em cromossomos homólogos e os produtos meióticos não passam por divisão meiótica.